Outra conclusão que nós devemos tirar disso é o seguinte, né, que é o tema que eu vou abordar em seguida. A maior parte dos setores políticos no Brasil, vendo aí as loucuras do governo Bolsonaro, que era de se esperar, né, sendo um governo do baixo clero da política, que a loucura viesse a mil. Só quem não conhece a política brasileira poderia achar que fosse diferente. Quer dizer, as pessoas que não acompanharam lá os escândalos dos anões do orçamento no Congresso, né, as presidências do baixo clero no Congresso, o governo Collor, que era um governo do baixo clero também, né, a tropa de choque do Collor, que era assim, era um verdadeiro circo, né? Esse é o estilo do baixo clero, o estilo do governo Bolsonaro. É um baixo clero meio ideológico, né? Como a gente vê no ministro das Relações Exteriores, que é um maluco, né? E essa mulher também, que foi a sensação da semana, né? Que viu Jesus no pé da goiabeira e tudo mais. É o governo do baixo clero. O baixo clero é assim, né? Eles são assim uma caricatura do alto clero da política. O alto clero é o FHC, é o Aécio Neves, é o Serra, os caciques do DEM, etc. e tal. E aí tem aquele baixo clero, que é o pessoal que não tem, em geral, acesso, né, ao controle político nas instituições, principalmente no Congresso Nacional. Bom, vendo aí o baixo clero ao vivo em cores, né, por sua própria conta e risco, muitos comentaristas estão falando que não, esse governo aí não dura um mês e tal. Então, nós passamos da fase de o apocalipse fascista, né, com as tropas com a suástica no braço, correndo nas ruas de São Paulo e matando gente na rua. Nós passamos para um governo ridículo que vai cair no mês que vem. Bom, nós temos que fazer uma gravíssima advertência contra isso, porque a onda geral de crescimento do fascismo internacionalmente é muito grande. E todos eles são grotescos. Nós não vamos achar nenhum fascista aí, né, que esteja aí todo como um lorde da alta sociedade britânica. Eles são figuras caricatas. Por isso que o pessoal fala que eles são populistas, né, que é uma maneira de encobrir o caráter fascista do movimento, que eles são populistas porque eles têm esse negócio, esse jeito folclórico. É um estilo, uma maneira de ser. Mas não quer dizer que eles sejam inofensivos, de forma nenhuma. Vocês podem ver o Hitler. Você vê o discurso do Hitler, é uma figura caricata. Mas aquele cidadão, né, vendo retrospectivamente e conhecendo tudo que ele fez, é uma pessoa inofensiva? Não. Caricato, sim. Maluco, sem dúvida. Mas inofensivo, não. Então, a gente precisaria, em primeiro lugar, advertir contra esse tipo de raciocínio, que a onda da extrema-direita é muito forte, né? Fortíssima. E ela parte de um fato que é decisivo, que é a decomposição política dos regimes ditos democráticos. Os regimes dominados pelos grandes capitalistas, que procuram impor uma política que é uma verdadeira política de guerra contra o povo por meios pseudo-democráticos, como é o caso exatamente do governo Macron, né? Então, quer dizer, acreditar que o Bolsonaro é inofensivo nesse marco político internacional é uma coisa quase suicida. Uma afirmação que nós podemos fazer sem muita dúvida é que esses movimentos de extrema-direita eles vão continuar se fortalecendo, né? E se a crise, e essa crise vai se aprofundar cada vez mais, se aprofundar, a burguesia vai lançar mão, numa escala muito superior do que está acontecendo agora, desse tipo de movimento. E eles vão recrudescer, né, aquilo que a gente vê nos vários movimentos de extrema-direita europeus como sendo atos
mais ou menos irregulares de violência contra o povo vão se transformar numa coisa cada vez mais sistemática. E o Bolsonaro, no governo brasileiro, ainda mais apoiado por todos esses militares, né, que elogiam o tempo todo o golpe fascista de 1964, é uma grande ameaça. Não dá para você simplesmente descartar o problema como se fosse um problema de respeitabilidade diante da opinião pública, né? Porque a esquerda ela tem muito esse complexo de respeitabilidade, né? Ela quer parecer respeitável diante da opinião pública burguesa. Então aparece aí a secretária aí falando de Jesus na goiabeira, e o pessoal fala, isso aí é ridículo. E é ridículo mesmo, lógico. Mas ridículo na política não quer dizer que não funcione de alguma forma. Então, quer dizer, julgar o futuro do governo Bolsonaro pela falta de respeitabilidade dele é um erro gravíssimo. Porque se fosse assim, Hitler nunca teria governado a Alemanha. Ainda mais a corte hitleriana, que era ainda mais grotesca do que o próprio Hitler, né? Era uma turminha bem grotesca. E os fascistas italianos também, eram todos os grotescos. Mussolini era menos grotesco do que o Hitler, lógico. Mas não deixava de ser grotesco. Bom, então a questão do Bolsonaro tem que ser vista nesse panorama internacional, onde se aprofundam as tendências de extrema-direita.